Chegou a hora de nos posicionar. Gente, Deus tem falado ao meu coração, eu tenho tanta coisa para te dizer, eu tenho tanta coisa para te falar que Deus tem me falado. Essa madrugada foi uma madrugada que Deus falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado. Diga glória a Deus. Nós temos que nos posicionar nos dias de hoje, amém? E esse se posicionar é saber o lugar onde Deus nos colocou, saber onde nós estamos. Você sabe que Adão e Eva, eles estavam no lugar de autoridade, num lugar de comunhão e no lugar onde eles tinham Deus frente a frente com eles. E eles perderam o lugar também de domínio, né? Porque ele dominava sobre todos os animais. E Satanás, com uma palavra, tirou eles desse lugar. Sabe, é tão triste uma pessoa que não está posicionada, que ela não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Uma pessoa que não está posicionada, ela quer fazer o que os outros estão fazendo e ela não sabe qual é o propósito dela dentro da igreja. Ela não sabe qual é o propósito dela na família, na casa, ela não sabe a profissão que ela vai ter. Tudo que estão fazendo que dá dinheiro a pessoa quer fazer, porque ela não sabe o que é fazer da vida. Então nós temos que entender que nós temos que estar posicionado. Diga glória a Deus. Hoje Deus vai falar conosco sobre a gente se posicionar. Levanta a sua Bíblia sentado mesmo e diga assim: meu Deus, usa o pastor para falar comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Gente, vamos começar lá, Romanos capítulo 13, no verso 11. Romanos 13, 11. Abaixa um pouco o fundo para nós, por gentileza. Diz assim: o dia está próximo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestivos das armas da luz. Andamos diligentemente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, nem em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponha para a carne no tocante às suas corrupçências. Diga glória a Deus. Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer nos dias de hoje, coloca a próxima figura para nós, figura 2 lá. A primeira coisa que nós temos que fazer, precisamos despertar do sono espiritual. Geralmente nós, quando estamos dormindo, além de descansando, nós não estamos fazendo nada. Uma pessoa que dorme, ela não tem reação. Uma pessoa que dorme, ela está ali. Eu sei que tem pessoas que às vezes o sono dela não é um sono saudável, então ela se vira para um lado, vira para o outro, chuta quem está do lado dela. Mas geralmente um sono saudável, a pessoa ela fica o quê? Parada. É ou não é? E às vezes nós estamos parados dentro da igreja, ou nós estamos em movimento dentro da igreja, mas dentro da nossa casa nós estamos parados. A gente não exala o perfume de Deus dentro da nossa casa porque nós não estamos posicionados. A gente não exala o perfume de Deus dentro da nossa casa, e digo mais, às vezes nós estamos sendo uma pedra de tropeço para a nossa família, porque a nossa família vê em nós uma farsa. Porque nós somos uma pessoa dentro da igreja e somos outra pessoa lá fora. E isso contribui para que muitas e muitas pessoas não estejam hoje na presença de Deus. Então nós temos que entender que nós somos de Deus em todos os lugares que nós estamos. Se nós estamos no nosso trabalho, lá no nosso trabalho, nós precisamos ser de quem? Ser de Deus. Lá na nossa casa, nós precisamos ser de Deus. Nós temos que ser de Deus quando ninguém está nos vendo. Hoje nós temos tanta necessidade de estar fazendo alguma coisa para, mostrar que somos de Deus, mas não precisa.
O que nós temos que fazer é amar. O que nós temos que fazer é adorar. Você lembra Marta e Maria? Jesus disse: Marta, Marta, anda agitada e inquieta com muitas. Marta queria servir. Ela queria servir, mas ela tinha que sentar primeiro para o quê? Para ouvir. E nós, nos dias de hoje, nós temos que atentar para isso. Nós temos que colocar dentro do nosso coração: Deus está falando para mim que Deus vai levantar uma geração que vai fazer a diferença nessa terra. E eu perguntei para Deus: Deus, mas a gente está vendo tanto escândalo de pastor, tanto escândalo nas igrejas. Deus falou para mim: agora é a melhor hora dele levantar os filhos dele. Diga glória a Deus. Hoje eu assistindo o jornal, 3 pastores cometendo crime, 3. E aí Deus falou para mim, eu olhei aquilo e Deus falou para mim assim: agora é a hora de mostrar. Sabe como que você, um dia um especialista de nota falsa, perguntaram para ele: como que você conhece tão rápido uma nota falsa? Ele falou: sabe por quê? Porque eu conheço muito bem a verdadeira. Quando você conhece Deus que é verdadeiro, Deus vai te mostrar quem é dele e quem não é. Então, nos dias de hoje, eu creio que Deus vai nos levantar com autoridade, com uma palavra profética, para mudar essa nação, para mudar a nossa vida. Diga glória a Deus. E essa palavra não é só para o pastor, essa palavra é para você. Todos nós temos que ir pregar a verdade, pregar a palavra. Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Mas quando você está numa igreja, quando você assume a fé, as pessoas já não vão dizer para você: ah, fulano errou. Eles vão dizer: é da igreja e errou? É batizado e está fazendo isso? Quem está entendendo? Então nós precisamos tomar posição. Sabe, é a hora de nós tomar posição. Nós não podemos estar dormindo espiritualmente. Tem muitas pessoas dormindo espiritualmente dentro da igreja, cometendo coisas terríveis, dentro da igreja, sabe, cometendo coisas que têm desagradado a Deus. Então, uma das coisas que nós temos que colocar dentro do nosso coração, que nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que despertar do sono. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: começa a se movimentar. Fala para ele: começa a se movimentar. Ei, e o teu movimento não tem que ser para fora, tem que ser em direção ao altar, em direção de Deus. Diga glória a Deus. O nosso alvo é Jesus, amém? Nós temos que vir na igreja por Jesus. Nós não temos que vir na igreja procurando: ah, eu vou para a igreja porque eu quero ser curado. Não, eu tenho que vir para a igreja para buscar a presença e a força de quem? De Deus. Preste atenção. Nós temos que colocar isso dentro do nosso coração. Satanás, o inimigo, ele não quer tirar você da igreja, ele quer que você continue na igreja e que você seja uma pedra de tropeço para quem quer se converter. O diabo não tem intenção de tirar a pessoa que está fazendo tudo errado, ele tem intenção de deixar a pessoa, para a pessoa um dia dizer assim: eu estou 10 anos, 20 anos dentro da igreja. Tá, mas e a vida da pessoa? Então nós temos que despertar do sono. É momento da gente despertar do sono espiritual. Olha o que diz o 13:8, diz assim, 13:8, Romanos 13:8, a ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor. Diga para essa pessoa que está lutando lá: Jesus te ama, eu também. Fala aí. Em Cristo, com respeito, diga glória a Deus. Amém? Jesus te ama, eu também, aleluia. Exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Coloca a terceira figura para nós lá. Olha só, nós temos que despertar do nosso sono espiritual e nós temos que entender: os mandamentos se resumem em amar ao próximo como a si mesmo. Ei, você pode estar 10 anos na igreja, se você não ama teu próximo, falta você se converter.
falta pessoas se converter, nós temos que amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo é orar por ele. Tem pessoas que Deus tirou do teu convívio, tirou de dentro da tua casa para você não colocar mais essa pessoa lá. E não é que você não ama ela, você tem que zelar pela tua casa. Você já viu a história do escorpião que pediu uma carona pro sapo? Ele pediu uma carona pro sapo e falou: me atravessa o rio aí. O sapo olhou para ele e disse assim: não, vou te atravessar nada. Se eu te atravessar, você vai me picar, vai soltar o veneno e eu vou morrer. Não, eu prometo não fazer isso. E o sapo foi, e quando estava atravessando o rio, o sapo foi e picou o escorpião foi e picou aquele sapo. E quando ele picou aquele sapo, quando ele estava morrendo, o sapo, ele disse: por que você fez isso? É a minha natureza. Tem pessoa que é fofoqueira por natureza. Tem pessoa que é faladora por natureza. Tem pessoa que é falsa por natureza. Amém? Então ame ao próximo. Amar o próximo não é você trazer uma pessoa que não tem respeito nem pela família dele. Você acha que vai ter pela sua? Um cara que trai a esposa, um cara que faz um monte de coisa errada. Como que você coloca uma pessoa assim dentro da sua casa? Nós temos que nos posicionar, diga glória a Deus. Amar o próximo é orar por todos. Eu tenho que orar pelo presidente, eu tenho que orar pelas pessoas que gostam de mim, pelas pessoas que me odeiam, eu tenho que orar por todos. E é isso que nós estamos fazendo. Diga glória a Deus. Então fale para essa pessoa que está do teu lado, diga assim: vamos amar o próximo. E diga para você mesmo: me ensina a amar o próximo, Senhor. Às vezes não é fácil, às vezes nós passamos momentos difíceis. Sabe, eu falando para Deus, essa madrugada foi uma madrugada que eu praticamente não dormi à noite, fui dormir às 5 horas da manhã, esperei para a oração, eu orei meia-noite, aí orei 1 da manhã, orei 2, esperei para a oração das 3, orei 4 horas, orei 5 horas e fui dormir. E eu falando com Deus está falando, está queimando dentro de mim a palavra de Deus, amém? Eu tenho tanta coisa para te falar nesses dias, e Deus falando para mim: eu vou levantar uma geração. Ei, Deus falando para mim: Eduardo, não é o fim, o escândalo vai vir, sabe, o amor de quase de todos vai se esfriar, mas eu tenho, sabe, uma multidão de pessoas em Camaquã que querem ouvir a palavra, que estão sedentos, que querem viver uma vida reta, que querem seguir esse Deus que é maravilhoso, amém, pessoal? E Deus tem falado forte ao meu coração. Eu tenho clamado misericórdia pelo Brasil, pelos pastores, pelas pessoas que carregam o nome de Cristo. Quando as pessoas estão carregando o nome de Cristo e fazendo coisas absurdas, nós temos que orar por elas, porque nós não somos o juiz da vida delas. Então, Deus tem falado, Deus tem colocado no meu coração: pede para o povo se posicionar. Você precisa se posicionar. Sabe, quando você escolhe o caminho de Deus, naturalmente você está andando no caminho mais alto do que o mundo. Quando você escolhe o caminho de Deus, você está numa posição alta. E o inimigo, Satanás, ele quer te tirar dessa posição. Diga: não vai conseguir. Satanás quer que você saia dessa posição. Foi o que Satanás fez com Adão e Eva. Deus, o próprio Deus, ia no jardim na viração do dia para conversar com eles face a face. E o que eles fizeram? Eles deram ouvido, eles saíram da posição que eles estavam, de autoridade, eles tinham autoridade, posição que eles tinham de domínio e posição que eles tinham de relacionamento. Não saia da posição que Deus colocou para você. Não saia, coloca no teu coração: a minha vida na igreja é para honrar a Deus, não é o homem. A minha vida na igreja é para honrar o Senhor. Eu não venho na igreja porque minha família me convida, eu venho na igreja porque Deus me chamou. Diga glória a Deus. Você sabia que Deus te chamou? Dá um sorriso para essa pessoa que está do teu lado. Fala assim: Deus vai te pegar hoje aqui. Fala para ela aí. Amém? Glória a Deus. Amém? Vocês estão orando por mim, gente? Ora por mim. Ora para mim não se folgar muito, para nós não acabar esse culto meia-noite hoje. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 4, no verso 25. Efésios 4, 25, aleluias, glórias a Deus, amém? Posso ler? É a palavra, gente, eu estou passando para vocês a palavra de Deus.
Ei, às vezes você nem sabe, Deus quer te levantar para pregar para as nações. Mas como que Deus vai levantar você para pregar para as nações, se dentro da tua casa você não estiver dando bom testemunho, né? Se no teu trabalho você não estiver dando bom testemunho. Coloca isso dentro de você, Deus vai te levantar, diga glória a Deus. Olha o que diz, exortação à santidade. Posso ler? Por isso, deixamos a mentira e falamos cada um a ver com o seu próximo, porque somos membros um dos... O que quer dizer que nós somos membros um dos outros? Nós dependemos um dos outros. O carro que te trouxe aqui, quantas pessoas precisou para montar esse carro? Não é? A gasolina que você colocou no teu carro, quantas pessoas precisou para essa gasolina chegar até o tanque do teu carro? Então, às vezes a gente vê cristão que fala assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso. Fulano, vem na reunião dos homens, eu não preciso, não gosto de junção, eu não gosto de estar perto. Gente, nós somos membros um dos outros. Você precisa dessa pessoa que está do teu lado, eu preciso de você, você precisa de mim, diga glória a Deus. E todos nós precisamos de quem? De Deus. Então a Bíblia diz, olha, por isso deixamos a mentira, e fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí diz assim, irai-vos e não pequeis. Não é pecado você se irar, porque às vezes você vai irar. Jesus não chegou no templo, não tinha virado comércio. O que Jesus fez? O que ele fez? Ele virou a mesa, ele usou força. Ele tocou as pessoas que estavam lá, porque as pessoas estavam fazendo da casa dele comércio. Imagine se Jesus viesse hoje, em muitos lugares, muitas igrejas, que por pastor atender, eu atendo. O atendimento é tantos mil. Ou não tem igreja assim? Tem igreja assim que para o pastor atender não sei quantos mil. Outro dia um pastor falou assim, olha, eu vou pregar uma palavra aqui, se você quer ouvir a continuação da palavra, manda aqui nesse número amém. E aí eu mandei amém. O pastor mandou, sabe o que para mim? Uma mensagem automática. Se você quer receber o restante da palavra, mande uma oferta de R$91,10, representando o Salmo 91:10, e a mensagem vai chegar na tua casa. Imagine Jesus, eu fico indignado com isso, que sou um homem, um ser humano, um pecador. Eu falo para Deus toda hora, eu não tenho condição. Agora nós estávamos orando aqui às 6 horas, eu, Gabriel, nós estávamos orando aqui no altar e eu falando, eu não tenho condição. Porque eu estou aqui, não é porque eu tenho condição, é porque Deus me escolheu e Ele vai me usar, diga glória a Deus. Então imagine só se nós que somos falhos, ficamos indignados com o que está acontecendo. Agora imagine Deus, né? Então diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E olha, o que está escrito lá no 27, próximo? Nem deis lugar ao... Pergunta para esse irmão, você não está dando lugar para o diabo não, né? Quando que eu dou lugar ao diabo? Quando? Olha só. Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenhais com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, palavrão, mentira, discórdia. Diga glória a Deus. E sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que quem? Ei, você tem que cuidar como você fala. O que você fala tem que causar graça aos que ouvem. Sabe quem tem que se irritar com a palavra? Não é as pessoas que vêm na igreja. Quem tem que se irritar com a palavra é os demônios. Porque eu prego confrontando você a mudar. Diga glória a Deus. Todo dia eu subo nesse altar com um propósito. Eu quero ver você posicionado. Deus também quer ver a gente posicionado. E você sabia que tem pastores que não estão posicionados? Pastores que têm pregado não a palavra de Deus, mas têm massageado o ego do povo. Aí ninguém muda, ninguém se converte. E não tem como eu converter alguém se eu não for convertido. Então eu preciso, atentar para a palavra de Deus. Amém, pessoal? Em nome de quem?
Pergunta para essa pessoa que está do teu lado. Hoje eu tô que tô, hein? Pergunta, tua palavra, a palavra que sai da tua boca está transmitindo paz para quem ouve, graça? Ou você é aquela pessoa, sabe, que sai pisando em todo mundo? Não seja assim. Aí diz mais: não entristecei o espírito de quem? A qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros com amor, como também Deus, o que? Em Cristo vos perdoou. Diga glória a Deus. Olhe para mim. Como que está a tua casa? Como que está? Ah, pastor, minha casa é uma gritaria só, porque eu não aguento meus filhos, porque você está faltando você se converter. Porque quando você se converter, quem vai falar mais alto dentro da tua casa não vai ser você que é convertido. Não vai ser nós que somos convertidos. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem que transmitir paz, não suscitar ira. Amém? Diga glória a Deus. Coloca a próxima figura para nós lá. A 4. Por gentileza. Pensa nisso, no que vai estar escrito aqui, ó. Não podeis entristecer o Espírito Santo. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu faço o que Ele não quer que a gente faça. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu estou dentro da igreja. E eu sou uma pessoa aqui, sou outra pessoa lá, nós temos que se posicionar. Ei, posso falar para você? Se prepare que você vai ver escândalo em cima de escândalo no Brasil. Mas não se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque isso é propósito de Deus. Deus está tirando a mão de muitos ministérios. Deus está tirando as mãos de muito ministério. O objetivo do pastor não é ganhar dinheiro, não é enriquecer. O objetivo do pregador é pregar a palavra, confrontar as pessoas, mudar. Diga glória a Deus. O objetivo da igreja no Brasil, sabe, eu creio que Deus está derramando um aroma suave nesse Brasil, e olha, esses pastores que a gente está vendo caindo, cometendo crime, fazendo, é a limpa que o próprio Espírito Santo está fazendo. Diga glória a Deus. E eu e você não temos que se alegrar com isso. Nós temos que ora pelos pastores, ora pelas igrejas. Ore para que Deus levante homens e mulheres encorajados, posicionados, que vão pregar o que Deus quer que pregue, não que amassageie o ego do povo. Então, a pergunta que eu quero dizer para você, será que você está posicionado? Não me responda. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é quando você não está na igreja? Quem você é? Sabe, tem pessoas que às vezes, ela chega na frente do pastor e ela fala, poxa pastor, a minha vida não muda, as coisas não acontecem na minha vida, e olha como que está acontecendo isso, e eu sou fiel a Deus. Mas com esse tempo que eu tenho com Deus, eu entendi que prova vem para todo mundo, luta vem para todo mundo, mas se a pessoa nunca sai dessa luta, alguma coisa tem de errado. Sabe, você tem que se posicionar nos dias de hoje como igreja. Você tem que colocar a sua vida na mão de Deus. Você tem que ser igreja aqui, lá no teu trabalho. Você tem que ser igreja na tua rede social. A pastora falou algo esses dias que foi interessante na reunião dos grupos. Às vezes a gente, sabe, o Facebook mostra muito quem você é. O teu Instagram mostra muito quem você é. Então você não pode, sabe, ficar glorificando Satanás. Às vezes a gente glorifica Satanás, sabe, com música mundana. A gente glorifica Satanás entrando em brigas. Sabe, eu estava vendo e fui ver lá o rapaz que foi assassinado lá dos Estados Unidos, um cara cristão, e aí começaram lá nos comentários, não, pena de morte para o cara que matou ele, que matem ele também, porque ele matou, que mate. Que discurso é esse? Nós cristãos, nós temos que ele caia em si, que o demônio que fez ele fazer isso saia da vida dele, que ele se arrependa. Diga glória a Deus. Porque quando nós queremos o mal para aquele que fez o mal para a gente não está sendo cristão genuíno. A gente está entristecendo o Espírito Santo. Diga, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu não sei se está fazendo sentido para você o que eu estou pregando.
Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas nós estamos chegando em tempos que não dá para a gente dizer, eu acho que eu sou cristão. Jó, ele foi muito feliz com Deus, ele colocou a vida dele na mão de Deus, mesmo que ele perdeu tudo, ele não blasfemou contra Deus. Mas Jó teve um erro muito sério, que se você ler a história de Jó, você vai ver. Jó deixava os filhos dele fazer banquete, festança, comilança, bebedice, e aí depois ele fazia o quê? Ele ia lá, ofertava pelos filhos, tentava santificar. Mas eu não vi nenhum trecho da Bíblia, Jó pegando na mão dos filhos e falando, vamos orar junto. Jó deixou os filhos fazer o que queria. Jó deixou os filhos fazer, e isso traz um resultado muito grande para nós nos dias de hoje. Mães comemorando. Esses dias eu vi um vídeo e eu fiquei impressionado com o vídeo. A mulher chegou e numa mesa assim, a filha dela de 14 anos de idade, eu quero contar uma novidade para vocês. E estava toda a família reunida. E aí, o que foi? A fulana de tal aqui teve a primeira vez com o namorado dela, perdeu a virgindade, já é uma mocinha, e começaram a bater palma. Como que você bate palma para uma criança mantendo relação sexual? Se a relação sexual é para o casamento, a mulher é um jardim fechado, que Deus vai dar um marido para ela, o homem é um jardim fechado, mas os pais estão comemorando, eles acham bonito. O pastor fala, deixa a criança, é criança que pode morrer e ir para o inferno porque está no pecado. Quem está entendendo? Então, se a gente ama de verdade, nós temos que entender isso. Nós temos que ser posicionados como pais cristãos. O jovem cristão, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer Cristo. Ele tem que estudar. Quando chegar na idade que ele for de maior, aí sim, ele está começando a ficar pronto. Tem gente que começou a namorar ou casou de maior que não está pronto até hoje. Agora imagina uma criança de 10, 12 anos namorando. Se morreu hoje, perde a salvação. Porque você acha que o namoro de hoje é pegar na mão? O namoro de hoje, de quem não é cristão, é sexo. É triste, mas é uma realidade, gente. Então, nós não podemos celebrar isso como cristão. Nós temos que sentir no nosso coração tristeza quanto a isso que está acontecendo. E eu já vou falar sobre isso. Amém, pessoal? Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Coloca para nós a próxima figura lá. Em nome do Senhor Jesus. Olha só. Sede imitadores de quem? Fala para esse irmão que está ao teu lado, você tem que imitar Deus. Você não tem que imitar influência, você não tem que imitar pastor, né? E estão imitando uns aos outros. Nós não temos que imitar homens, nós temos que imitar Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. Nós temos que estar no ministério que fale de Jesus. Eu tenho aprendido, se você chegar numa igreja e der 10, 15 minutos e não falarem de Jesus, levanta e vai embora. É ou não é? Porque Jesus é o nosso alvo. Diga, Jesus é nosso alvo. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ame tua casa. Eu estava terça-feira agora, o Miguel veio passar a tarde com a gente aí, e eu lembro que ele ficou um pouquinho com nós aqui depois da reunião das 3. Eu perdi as contas de quanto não falei para ele. Não mexa nisso, ele queria mexer na caixa de som, não mexa. E não. Mas nós, quando falamos não para uma criança, a gente fala por quê? Com amor, que a gente quer ensinar, né? Você fala não para os teus filhos, fala não para os teus netos. Por que quando Deus fala não para nós, a gente acha que Deus está nos punindo? A gente quer sair da igreja, quer abandonar a fé. Parece que a gente pinta um Deus, esse Deus que a gente pinta às vezes não existe, porque Deus é um Pai. O não que Deus fala para nós é bom. Diga a glória a Deus. É que o sistema religioso no Brasil, de homens que não estão posicionados, tem pastores, pregadores que não estão posicionados. Fecha a igreja, vai trair a esposa. Fecha a igreja, vai beber. Se eles não conseguem ser fiel para a esposa que eles estão vendo, imagine se eles vão ser fiel para Deus que não vê. Então igrejas hoje que estão sendo levantadas por pastores que não estão posicionados,
sabe, coloca pedra na mão das pessoas. É um perigo, gente. É um perigo. As pessoas vêm na igreja e elas estão, às vezes, com a vida destruída, amarrada, porque elas estão ouvindo heresias. Elas estão ouvindo coisas que não são cristocêntricas. Elas estão ouvindo coisas que não agradam a quem? Que não agrada a Deus. Então hoje nós precisamos entender, nós temos que ser imitadores de Cristo. Chega gente toda hora dando palpite para nós: olha, pastor, vamos fazer isso na igreja, vamos fazer aquilo para atrair povo. Ei, se as pessoas não virem pela palavra, não adianta ela vir por outras coisas. Tem igrejas de pastores que não estão posicionados, cansados. Toda semana vem um pastor de fora pregar. Agora vai vir um pastor lá da África. Vai vir um pastor lá de Porto Alegre. Vai vir um pastor lá de São Paulo. O pastor está cansado, não está posicionado. Eu fico pensando, eu tenho tanta coisa para te falar, que olha o que Deus tem falado no meu coração esses dias, é tremendo. Nós começamos terça-feira agora, a gente começou 21 dias de oração. Eu perdi as contas, quantas vezes eu orei hoje. Deus tem falado palavra, e Deus tem falado: fala que o povo quer ouvir, fala que eu quero salvar, fala que eu quero abençoar, diga glória a Deus. Então eu e você temos que ser imitadores de quem? De Deus. Pergunta para você mesmo: as minhas atitudes estão imitando Deus? Jesus faria o que eu estou fazendo? Aleluia. Ei, não se preocupa, meu irmão. Não se preocupa com perseguição, não se preocupa com luta, não se preocupa, porque Deus é contigo. Diga glória a Deus. A minha preocupação tem que ser: eu não posso sair da posição que Deus me colocou. E a posição que Deus nos colocou é ir contra as coisas do mundo. Ei, o mundo não pode estar dentro da tua casa. Desculpa, mas você não pode ser cristão domingo, terça e quinta, no dia de culto, e nos outros dias você louvar Satanás. Você não pode fazer isso. Você tem que colocar dentro do teu coração: a minha casa vai exalar o perfume de Deus, o meu casamento vai exalar o perfume de Deus, nada vai me tirar da posição. A posição é olhar para Cristo, é olhar para Jesus, Ele é meu alvo. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, gente. E às vezes Ele não pode fazer porque nós estamos distraídos. Nós estamos aqui na igreja pensando nas coisas lá fora. Nós estamos aqui na igreja e é um sufoco ficar 1 hora, 30 minutos ouvindo um pastor. A gente não vê a hora de ir embora. A gente acha: eu tenho tanta coisa para fazer. Ei, tudo que a gente vai fazer, se não tiver a palavra de Deus, não quer dizer nada. Não tem proveito nenhum. Você está entendendo, pessoal? Preste atenção na palavra. Coloca isso dentro do teu coração. Efésios 5, capítulo 5, no verso 6. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A gente fala muito que Deus é amor, mas Ele tem também uma ira que está vindo sobre os filhos da desobediência. A gente está vendo coisas acontecendo no Brasil esses dias, que a gente vê que é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu sei que é dura essa palavra, mas é duro também você vir para a igreja e ser enganado. Eu preciso pregar a verdade para você. Aleluia. Eu preciso pregar a verdade para você. Aí diz mais assim: meu Deus do céu. Portanto, não sejais participante com eles. Não participe de roda de fofoca, de mentira. Não participe de coisas que não vão edificar a sua vida. Aí diz mais: pois outroras ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Eu só posso provar, participar do que é agradável a Deus.
Eu não posso participar de coisas que não são agradáveis a quem? A Deus, que não são agradáveis ao Senhor. Quem entende o pastor? Você entende? Não participe de coisas que não sejam agradáveis. Ah, pastor, meu amigo lá da faculdade está me levando para o fundo do poço. Larga essa amizade. Ah, pastor, uma pessoa lá do meu trabalho lá está falando palavras que está mexendo comigo. Sai de perto. Porque às vezes tem palavras que elas vêm, parece doce, mas é para te destruir. Tem um gosto de mel, mas no final é destruição. Então cuidado. Ah, pastor, eu comecei a ganhar dinheiro e olha, o dinheiro está me desfocando. O dinheiro está me desfocando, eu não consigo mais dar atenção para minha casa, para minha família. Sabe, está chegando proposta para mim. Ei, se esconda no esconderijo do Altíssimo, ande mais com a tua família. Diga glória a Deus. Meu Deus do céu. Olha só. Não, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. Por exemplo, nós, pai cristão, nós não podemos aceitar nossos filhos namorar antes do tempo. E não é no legalismo, é ensinando desde pequeno, desde criança. É criancinha, vai ensinando. Ensina desde criança o caminho, o temor, o respeito. Ensina, sempre respeito. Olha a postura dos teus filhos, olha como que eles estão. Olha se eles não estão, se a roupa deles não está glorificando o diabo. Olha se a roupa deles não está criando aquela criança num caminho errado. Não queira que teus filhos seja nunca chamativo. Porque se quando eles chegarem 10 anos de idade, 12 anos, eles forem chamativo, você não vai conseguir segurar eles, porque a proposta do diabo vai vir. Cuida da roupa do teu filho, cuida da roupa das tuas filhas. Não, essa roupa apertada você não vai usar. Essa roupa mostrando a barriga você não vai usar. Ah, pastor, mas a nossa igreja não é de uso e costume. Não, isso não tem a ver com uso e costume. Tem a ver de a gente cuidar do presente precioso que Deus te deu, que é teu filho, que é a tua filha. Glória a Deus. Ensina teus filhos princípio. Eu sei que tem mães e pais que não gostam que a gente pregue, mas eu preciso pregar, gente. Eu não quero que teus filhos cresçam e não queiram vir na igreja. Eu não quero que teus filhos cresçam e abandonem a fé. O irmão falou para mim, pastor, meu filho não quer mais vir na igreja. Eu criei ele dentro da igreja. O senhor já orou com ele? Ah, pastor, a mãe dele, o senhor orava? Não, é que nós não tinha tempo. Nós temos que ser família posicionada. Não deixa teus filhos sair para ir para a escola e você não acordar e dar um abraço nele, fazer uma oração por ele. Não deixa. Não deixa, coloca isso no coração, não deixa. Leva. Ai, pastor, eles vão de van. Quem é que dirige essa van? E se for um abusador sexual que dirige essa van? Você entende, gente? Gente, a gente tem que blindar. Nós precisamos blindar nossas crianças. Diga glória a Deus. E nós temos que colocar dentro do nosso coração. A gente tem que reprovar as coisas do mundo. Coloca a última figura para nós lá. Por favor. Meu Deus, gente. Tenho tanta coisa que Deus está pedindo para mim falar no dia de hoje. É tanta destruição que está acontecendo na vida das pessoas. É tanta coisa que está acontecendo. E você e eu, nós precisamos se posicionar. Não seja participante das coisas, das obras das trevas, mas reprovai-as. Reprove as coisas das trevas. Teu filho é pequeno, está lá rebolando. Não faça isso. Está repreendido em nome de Jesus. Teu filho se levantou contra você, apontou o dedo para você e te xingou. Ei, está repreendido. Não aceite, não ache bonito. Que o filho que se levanta contra você hoje, amanhã pode bater em você. A filha que está se rebolando, a criança que está rebolando quando é pequena, o que vai ser quando crescer? Tenha prazer de ler a Bíblia, de orar com eles, diga glória a Deus. Ei, não aceite dormir brigado com o teu marido, com a tua esposa. Não se põe o sol sobre a sua ira. Perdoa, diga glória a Deus. Nós temos que estar posicionados, se posicione, pessoal. Ei, se posicione. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim, pastor, quando você tiver filho, você vai ver como não está fácil. Eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Se teu filho quiser namorar antes de ser de maior, o que o senhor acha disso?
Eu vou ensinar para ele a palavra. Eu duvido que vai acontecer isso. Que é isso, pastor? Porque a Bíblia não fala, ensina o caminho que a criança deve andar? Eu vou ensinar o caminho que a criança deve andar. Eu vou brindar os meus filhos de todo jeito, sabe o que é brindar? Eu vou brindar os meus filhos de todo jeito. Eu vou brindar. Ah, pastor, se ele quiser, ele pode até querer, ele querer e eu deixar é outra coisa. É ou não é verdade? Ele querer, ele pode até querer. Ah, pastor, eu quero namorar, eu quero fazer isso. Você pode até querer, mas eu deixar é outra coisa. Ah, pastor, mas ele vai fazer escondido na escola, mas ele vai ficar ciente que se ele fazer alguma coisa escondido, ele não esconde nada de Deus. Eu vou criar no caminho de Deus, eu vou criar nas promessas de Deus. É isso que você tem que fazer com teus filhos. Não ensinar os seus filhos a mentir. Ensina teus filhos o caminho certo. Diga glória a Deus. Ei, fica de pé no seu